muito simples, é você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. As pessoas elas não sabem como chegar na repetição Uhum, e o que repetir. uhum, E aí o que que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma Tá bom. função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você Uhum. pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe um uhum. elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos para a gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo, porque ele está tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica tudo muito ah, por trás de um véu de Uhum. interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar, calma, não é nada disso, é só isso aqui, né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha e pronto. Tem um. Eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar. Só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma, uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, você pergunta, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? É Tomar. geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? A Eu falo, quinta cara, série você coça tem quando que. fala. Aí você quer, tipo, a fórmula Cara, mágica, você tem né? que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa Uhum. desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram, ou tentaram por 2, 3 dias, e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos, É que pra são. pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Não Além de ser o funciona. oposto da performance, né? Porque a Exato. performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer,
no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia. Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela. A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta para casa no meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você, você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho para você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, ah, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa, não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos de. Eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas comportamento de geralmente soma zero. o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem Exato. emagrecer. Aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Uhum. Aí recupera Exato. tudo sexta, Exato. sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o Muzi quis dizer. Você não pode. Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal.